Boa noite. Pela primeira vez, presos fogem de uma penitenciária federal de segurança máxima no Brasil. Os 2 integrantes do Comando Vermelho cumpriam pena na unidade em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Investigação da Polícia Federal revela datas em que Jair Bolsonaro fez alterações na minuta do golpe. A defesa do ex-presidente pediu a devolução do passaporte dele. E você vai ver também. Grande São Paulo debaixo d'água. 4 cidades ainda enfrentam alagamentos horas depois da tempestade durante a madrugada. Mais de 4.000 raios atingiram a região de ontem para hoje. Moradores voltam para retirar pertences em prédio com risco de desabar no litoral de São Paulo. 3 colunas de edifício de 23 andares se romperam. Defesa Civil investiga as causas. A Amazônia pode chegar a um caminho sem volta em menos de 30 anos. Estudo publicado hoje revela que floresta pode sofrer transformação irreversível até 2050 se a degradação não parar. A Polícia Federal deve participar das buscas pelos 2 presos que fugiram do presídio de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Quem tem as informações para a gente é a repórter Maria Ferreira, que está em Brasília. Boa noite, Maria. Boa noite, Mauro, Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. O Ministério da Justiça criou um gabinete de crise que vai ser comandado pelo secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, e também pelo setor de inteligência da secretaria. O secretário foi a Mossoró para investigar, essa fuga, os fatos e apurar também as responsabilidades. O governo do Rio Grande do Norte disse que já entrou em contato com as secretarias de segurança pública da Paraíba e do Ceará para que eles reforcem a segurança nas divisas entre os estados. O Ministério da Justiça já acionou a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, que vão ajudar também nas buscas para recapturar esses fugitivos e para apurar como essa fuga aconteceu. Segundo a pasta, mais de 100 agentes vão participar dessa operação. E o Ministério da Justiça também pediu que os nomes dos fugitivos sejam registrados no sistema da Interpol. As primeiras informações são que Deibson Cabral Nascimento e o Rogério da Silva Mendonça fugiram ontem durante o banho de sol. Eles são ligados à facção criminosa Comando Vermelho, a mesma de Fernandinho Beiramar, que também está no presídio de Mossoró, a 300 quilômetros da capital, Natal. Essa foi a primeira fuga de um presídio federal desde que foi criado o sistema, que é comandado pelo Ministério da Justiça. Esse sistema que conta com 5 penitenciárias de segurança máxima, que ao todo tem 489 presos e muitos deles que são integrantes do crime organizado. O objetivo, então, é isolar as lideranças daqueles presos de alta periculosidade. Eu volto com vocês. Obrigada, Maria. Um homem foi preso por fazer 3 adolescentes reféns em um condomínio da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os 3 adolescentes ficaram em poder do sequestrador em um apartamento no 3º andar deste prédio no Itanhangá. Ele chegou ao imóvel depois de escalar o edifício e tentar invadir 4 apartamentos pela janela, no fim da madrugada. Agentes do Batalhão de Operações Especiais negociaram com o criminoso, que libertou os reféns e se entregou à polícia. As vítimas foram levadas para a delegacia para prestar depoimento. Ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe a motivação do crime. A Polícia Civil do Distrito Federal ouviu as testemunhas no caso do estudante da UNB assassinado em Sobradinho, a 24 quilômetros de Brasília. O corpo do estudante foi liberado pelo Instituto Médico Legal hoje pela manhã. Lucas da Silva Rezende, de 20 anos, era aluno da Universidade de Brasília. Ele desapareceu no sábado após passar a noite em um condomínio localizado em Sobradinho, a 24 quilômetros de Brasília. O corpo foi encontrado na terça-feira com perfurações no peito em um matagal nos fundos da casa do amigo, onde Lucas foi visto pela última vez. A faca usada no crime estava ao lado do corpo. 7 pessoas estavam na casa no dia do desaparecimento. Elas disseram que o grupo usou maconha e LSD.
A polícia ainda aguarda o resultado de laudos do IML e da perícia técnica. Mas, segundo o delegado responsável pelo caso, as primeiras investigações apontam que Lucas foi morto no local onde foi encontrado, porque não havia vestígios de sangue ou luta na casa. O estudante foi encontrado seminu e não apresentava marcas de resistência. O que nos leva também a acreditar que, em se tratando de um homicídio, ou o Lucas foi segurado para que outro esfaqueasse, ou quem o fez tinha força e pode ter apoiado até mesmo os joelhos nos braços para que o golpeasse, ou então ele já estava, quando do ato, no estado de inconsciência ou semiconsciência. O prédio de 23 andares que precisou ser esvaziado em Praia Grande, no litoral de São Paulo, segue interditado. Moradores tiveram que sair às pressas após 3 colunas do subsolo romperem. Dona Lúcia estava descansando quando o marido entrou em casa chamando para sair do prédio. Eu fui descendo e quando eu vi a rua estava lotada de gente. Aí já tinha bombeiro, resgate, defesa civil, pessoal do trânsito, tudo. Aí foi aquela loucura, né? E realmente foi 2 colunas que trincaram. E o bicicletário acabou. As 3 colunas de sustentação que ficam no subsolo do prédio se romperam. Moradores e vizinhos contam que o prédio todo tremeu e eles ouviram estrondos. Foi um tremor bem forte. E depois de uns 5, 10 minutos eu comecei a ouvir viaturas e foi quando eu vim aqui fora e vi que estava enchendo de polícia e fiquei sabendo, né, que tinham cedido 3 vigas de sustentação do prédio. O edifício tem 23 andares. São 133 apartamentos em 19 andares, além do mezanino, do térreo e das garagens. Em uma obra emergencial, a construtora colocou algumas estacas de escoramento para tentar estabilizar as colunas. A caixa d'água do edifício também foi esvaziada para reduzir o peso sobre as colunas. Hoje, o Corpo de Bombeiros acompanhou os moradores para que eles pudessem retirar animais domésticos, documentos e itens pessoais dos imóveis. O prédio deve continuar interditado até que o condomínio apresente documentações técnicas exigidas pela Prefeitura. A Prefeitura notificou a construtora e o condomínio para que apresentem um laudo até amanhã. O documento deve apontar as causas dos danos e a condição estrutural do prédio. Então agora um laudo, né? A Polícia Técnico-Científica também vai averiguar esse caso para apontar as consequências, o que teria causado. É um sobrepeso, é uma corrosão na coluna, foi um mau dimensionamento dos materiais empregados, ainda não se sabe. Somente um laudo que vai poder apontar o que aconteceu, né? E também esse laudo vai apontar que tipo de obra deve ser feita para recuperar esse prédio. Enquanto isso, os moradores seguem sem nenhuma notícia e com medo de voltar para casa. A gente tem sim, né? A gente tem receio, porque a gente vê outros prédios que aconteceu isso aqui na Baixada, né? Então a gente tem receio sim. Segue internado um homem atingido no olho por uma bala de borracha durante uma confusão no Carnaval de Rua em Poços de Caldas, interior de Minas. Ele ficou cego. Imagens mostram o momento em que foliões e policiais entraram em confronto na praça central da cidade. Opressão policial! Nossa Senhora! Os militares dispararam bombas de efeito moral, gás de pimenta e balas de borracha. 9 pessoas foram atingidas. O caso mais grave é de um homem de 31 anos que levou um tiro de borracha no olho direito. Ele está internado, passou por cirurgia essa tarde, mas foi confirmada a perda definitiva da visão. Uma adolescente de 13 anos ficou com um projétil alojado na perna. De acordo com a PM, 5 pessoas foram detidas. O tumulto teria começado após o pedido para um grupo abaixar o som do carro e os policiais disseram que precisaram agir para dispersar a multidão que reagiu com agressões e garrafadas. A conduta dos militares será apurada. Um turista carioca foi assassinado no bairro de Boa Viagem, no Recife. O engenheiro Thales Couto, de 35 anos, foi esfaqueado em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Nas redes sociais, a última postagem dele foi em um show de carnaval em Olinda. De lá, ele saiu para encontrar amigos em Boa Viagem, quando foi abordado e esfaqueado. A polícia investiga o caso como latrocínio, roubo seguido de morte. O celular da vítima não foi encontrado. Até agora, ninguém foi preso.
Bom, vamos falar de coisa boa agora do carnaval, mas da festa de carnaval. E é por isso que vamos para Salvador conversar com Marcelo Oliveira. Ô Marcelo, o que aconteceu com todos aqueles trios elétricos passando atrás de você? Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Foi todo mundo embora de Salvador ou ainda tem bloquinho por aí? Oi, Amanda, Mauro, boa noite para vocês, para todos que estão ligados aqui no Rede TV News. Ainda tem carnaval em Salvador, ainda tem bloquinho, mas não aqui. Eu estou ainda no circuito Barra Ondina, Avenida Oceânica, já liberada, pedestres, carros, os carros circulando no lugar onde até hoje de manhã estavam os trios elétricos, né? O carnaval aqui em Salvador continua após os dias oficiais de carnaval, porém em outro lugar, na Praça Cairu, no bairro do Comércio, na região central da cidade. É uma praça que fica bem em frente ao Elevador Lacerda, entre o Elevador Lacerda e o Mercado Modelo. Ali vão se apresentar a partir de amanhã e até domingo artistas como Gabi Amaranto, os Novos Baianos, Timbalada, Márcia Short, Glória Groove e os blocos afros tradicionais aqui da Bahia, como os Filhos de Gandhi. Vocês viram aqui a Avenida Oceânica, na Barra, próximo ao Farol da Barra, ali no fundo, já com o trânsito aberto para os veículos, mas de manhã, meus amigos, isso aqui estava tomado ainda de foliões virados ainda da noite de terça-feira. Foi o tradicional arrastão da quarta-feira de cinzas, liderado por Léo Santana e Carlinhos Brown, e é o que nós vamos ver na reportagem agora. Nem parece, mas já estamos na quarta-feira de cinzas em Salvador, com a mesma energia de 7 dias atrás, quando o carnaval começou na cidade. O tradicional arrastão atraiu milhares de foliões no circuito Barra Ondina, debaixo de um sol de mais de 30 graus, sob comando de Léo Santana, Carlinhos Brown e Danilo Vieira. A ideia do arrastão, após o encontro de trios no Farol da Barra, é proporcionar um momento de carnaval para aqueles que trabalharam nos outros dias de folia, como os vendedores ambulantes. Salvador comemora os 2 milhões de foliões que vieram curtir a festa. Eles foram os responsáveis por movimentar a cidade. A rodoviária recebeu mais de 3 mil ônibus, enquanto no aeroporto os visitantes vieram em quase 500 voos. Esses foliões tiveram 2.700 horas de música ao vivo nos 3 circuitos do carnaval da cidade e curtiram 1.225 atrações entre quinta e terça-feira. Esses números colocam Salvador como um dos principais destinos de carnaval do Brasil, ao lado de São Paulo e do Rio de Janeiro. E quem comemora é o setor hoteleiro. Nos últimos 6 dias, a taxa média de ocupação nos hotéis da cidade foi de 89%, 9 pontos a mais do que no carnaval do ano passado. Agora o som é outro, o de trabalhadores desmontando os camarotes. E no circuito Barra Ondina, onde por 7 dias só passaram trios elétricos, os carros agora estão de volta, trazendo a vida normal de volta à Avenida Oceânica, até o Carnaval de 2025. Em Pernambuco, os foliões não querem que o carnaval acabe. Hoje foi o dia do tradicional bacalhau do Batata, que é aquele bloco feito para quem trabalhou nos dias de festa. E não foi pouca gente, não. Esse ano, quase 60 mil empregos foram criados por causa da festa de carnaval. Olinda e a capital Recife comemoram o mais longo carnaval da história. O dia começou assim na cidade histórica. Quem chegou por aqui teve direito a muito mungunzá, uma canjica no estilo pernambucano. Foi um reforço para quem ainda tinha pique para subir e descer a ladeira. Do alto da Igreja da Sé, no centro histórico de Olinda, saiu o bloco Bacalhau do Batata. A agremiação foi fundada há 62 anos pelo garçom Isaías Pereira da Silva, mais conhecido como Batata. Ele adorava o carnaval, mas tinha que trabalhar todos os dias da festa. Aí teve a ideia de organizar um bloco em plena quarta-feira de cinzas para as pessoas que trabalhavam nos dias da folia. O
estandarte do bloco lembra os ingredientes de uma boa bacalhoada. É de dar água na boca. Até esse cachorro conseguiu uma vaguinha na sacada para olhar. Enquanto alguns ainda se divertiam, outros já estavam de malas prontas. O Carnaval de Pernambuco foi um sucesso. Pela capital passaram mais de 3.400.000 foliões, o que movimentou mais de 2 bilhões de reais. Um público 20% superior ao do ano passado. O aeroporto dos Guararapes recebeu 196 voos extras. Mais de 57 mil empregos foram gerados por conta da festa. E já tem folião na contagem regressiva para o Carnaval do ano que vem. Depois da festa do Carnaval, hoje começou a Quaresma, período de 40 dias em que os católicos se preparam para a Páscoa. A quarta-feira de cinzas também marca o lançamento da campanha da fraternidade. Na Catedral de Nossa Senhora da Boa Viagem, em Belo Horizonte, centenas de fiéis se reuniram nas missas que marcaram o início da Quaresma. Para a comunidade católica, os próximos 40 dias serão de oração, penitência e jejum. Tempo de preparação para a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Passado aí esse período do Carnaval, onde as pessoas entregam os prazeres da carne, e aí logo em seguida vem a quarta-feira de cinza dizendo, olha, o que é deste mundo passa, a alegria do Carnaval passou. Volta para a realidade. Então, é isso que a quarta-feira de cinza vem nos trazer. É um momento importante para a gente voltar para nós mesmos e pensar um pouco nas nossas auto-condutas, fazer uma auto-reflexão. Hoje nós não comemos carne e estamos fazendo jejum. É o tipo de penitência, né? Com isso eu creio que a gente alcança muita graça que a gente pede. Nesse período, nada de palmas ou cânticos alegres nas missas. No alto das torres das igrejas, os sinos vão ficar em silêncio. Os fiéis receberam a bênção das cinzas, marcada na testa. O ritual é um momento de reconhecimento dos limites e pecados. O simbolismo da cinza, tu eres pó, somos pó. E para o pó nós estamos caminhando. Começar o ano depois dessas festas aí, orando, né, buscando Deus para que a gente tenha um ano tranquilo. E nesta quarta-feira de cinzas, em Brasília, a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, fez o lançamento oficial da campanha da fraternidade, que completa 60 anos e tem como tema desse ano a amizade social. O objetivo é provocar uma reflexão sobre as causas dos conflitos nas relações. Especialmente superar toda a violência, ódio e desprezo que está predominando em muitas das nossas sociedades, em muitos países, inclusive com a guerra. A igreja quer entrar em contato, em diálogo com todos os protagonistas que buscam a reconciliação e a paz, que buscam também a justiça e, acima de tudo, aqueles que acreditam que é possível um mundo melhor, mais fraterno. E nesse período da Quaresma, muitos cristãos evitam comer carne vermelha. E é aí que o peixe aparece como a principal opção. De olho nessa tradição, pescadores e comerciantes correm para atender a demanda. E olha, é bom pesquisar. O pescado está mais caro esse ano. A dona Dora foi cedo para a feira em Osasco, na Grande São Paulo. Ela segue a tradição de não comer carne na quarta-feira de cinzas e diminuir a carne vermelha. Sabe até quando? Isso são 40 dias que a gente faz, mas só que assim, não é todos os dias também, né? Porque o peixe também tá caro. O peixe, a Semana Santa tá chegando aí, já estamos esperando já. Em janeiro, o pescado subiu 2,37%. Nos últimos 12 meses, a alta acumulada foi de 4,33%, de acordo com o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O aumento no preço dos pescados nessa época do ano tem um motivo. É que no verão as pessoas já consomem mais peixe mesmo. É um alimento mais leve, menos gorduroso que a carne vermelha, por exemplo. E ainda de quebra vem o início da Quaresma. Existe uma demanda mais forte nessa época do ano e isso impulsiona os preços para cima. Então é natural que o consumidor
encontre, à medida que a data da Páscoa se aproxime, né, um pescado cada vez mais caro. A CEAGESP, a segunda atacadista de pescados da América Latina, aproveita essa época do ano para atrair os consumidores com promoções. Tudo depende da entrada de mercadoria, né? Mas como o consumo aumenta, alguns produtos até ficam um pouco mais caros, mas tem muitos produtos que entram muito e acaba até baixando o preço. O preço é muito bom e a qualidade também, né? A qualidade do peixe aqui é muito boa. Depois de vários dias de sol e calor, o tempo virou na Grande São Paulo na última noite e as fortes chuvas causaram alagamentos em 4 cidades da região. Cotia, Itapevi, Jandira e Carapicuíba amanheceram com bairros alagados, ruas intransitáveis e cheias de lama. De acordo com a Defesa Civil, Cotia foi a cidade com o maior acumulado de chuva do estado, com 165 milímetros. Toda vez agora que chove um pouco mais forte, eu fico com a casa nessa situação. Então eu estou com lama dentro de minha casa direto. Agora no pé em que está completamente sem vegetação, sem proteção à terra, toda a terra está descendo. Então nós estamos prevendo prejuízos muito maiores. Em Carapicuíba, algumas vias continuam interditadas. Já se passaram mais de 10 horas da chuva forte e a água ainda não baixou aqui nesse trecho do bairro Jardim Angélica. Inclusive, está no mesmo nível do rio que transbordou durante a madrugada. Aqui na cidade de Carapicuíba, choveu mais de 100 milímetros de ontem para hoje. E agora continua garoando. Segundo os moradores, que já estão acostumados e até se arriscam atravessando em meio à enchente, a água só deve baixar mesmo amanhã. E isso se não chover forte de novo. Tem 20 anos que eu moro neste lugar e é sempre assim. Antes tinha até escorpião na água, mas fazer o quê? Tem que passar, ou você passa ou você não chega em casa. Na casa da Rosângela nem dá tempo de limpar o estrago. Cada vez que passa algum veículo na enchente, espalha água e molha tudo de novo lá dentro. A gente já perdeu vários móveis, tanto que a gente já nem tem mais esse prazer de comprar móveis, né, para dentro de casa. Aqui, ó, a marca na parede. Tá vendo? Ela chega aqui. Aí a gente vai, pode entrar aqui, ó, por favor. Aí a gente vai colocando tudo pra cima da maneira que a gente consegue, né, controlar, pra não perder o restante. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, só nessa terça foram registrados mais de 4 mil raios na Grande São Paulo. Na capital foram 1.789. Vídeos publicados nas redes sociais mostram grande quantidade de descargas elétricas nas regiões sul, oeste e central da cidade. O Brasil é o campeão mundial em incidência de raios, com cerca de 70 milhões de raios por ano em nosso país. E o motivo é o fato de o Brasil ser o maior país da região tropical do planeta, aquela região central mais quente que favorece a formação de tempestades e raios. E tão logo ela perceba a aproximação de uma tempestade, ela busca abrigo num carro fechado ou dentro de uma residência. Na zona oeste de São Paulo, o muro do cemitério do Araçá caiu durante a forte chuva. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a água invadiu a rua. Se eu não me engano, é a 3ª ou 4ª vez que acontece isso, sempre nesse mês entre janeiro e fevereiro. Chove muito forte, aí vem uma enxurrada e a gente escuta um estrondo. Da primeira vez que aconteceu, a gente levou um susto, não sabia o que era. Agora, como não é a primeira vez, nem ficamos tão assustados. Já imaginamos que era esse muro caindo mais uma vez. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que enviou equipes de limpeza para a desobstrução das vias e que o reparo do muro é de responsabilidade da concessionária que administra o cemitério. Ainda na capital, foram 48 chamados para quedas de árvores, 22 para alagamentos e 8 para desabamentos. Nenhuma vítima, segundo o Corpo de Bombeiros. Em Osasco, o Hospital Municipal e Maternidade Amador Aguiar ficou alagado. De acordo com a Prefeitura, equipes fizeram a limpeza e os serviços não foram comprometidos. Em Suzano, uma pessoa morreu e outra está desaparecida. Elas estavam num veículo que foi arrastado para um córrego durante a chuva. O carro já foi encontrado. Em Santa Catarina, as chuvas também foram fortes e fizeram estragos. Em um trecho da BR-470, um deslizamento de terra causou a abertura de uma cratera que engoliu um carro com 2 pessoas dentro. Elas foram socorridas com ferimentos leves e passam bem. As 2 pistas da rodovia ficaram destruídas. O
trecho será interditado pelo menos por 7 dias. Chama a atenção as pessoas falando, não foi a primeira vez que o muro caiu, não foi a primeira vez que a minha casa foi invadida pelas águas e pelo jeito não vai ser a última, né? Porque ninguém faz nada, né? Nessa época do ano é replay da mesma história. Impressionante. A Valéria Luizete está aqui com a gente. Boa noite, Valéria. Para contar para a gente da previsão do tempo para amanhã, e essa chuva continua, as pessoas vão continuar sofrendo? Pois é, boa noite, Mauro, Amanda, boa noite a todos que nos assistem. Essas fortes chuvas que nós acabamos de conferir, elas infelizmente devem continuar amanhã, principalmente aqui na região sudeste. No nosso mapa, nós podemos conferir que elas serão mais intensas nas áreas em verde escuro. No sudeste, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, elas serão mais intensas por 2 fatores. Por conta da passagem de uma frente fria e por conta da formação de um ciclone subtropical no Oceano Atlântico. Inclusive, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, já sinalizou o alerta vermelho, ou seja, de grande perigo, para a possibilidade de um volume intenso de chuvas e rajadas de vento entre hoje e amanhã, no litoral norte de São Paulo até a região metropolitana do Rio de Janeiro. Também tem alerta laranja, na região que vai desde o Paraná, passando até os estados do Sudeste. Também nos estados do Acre e do Amazonas, na região norte, e também no litoral norte da região nordeste, ou seja, bastante chuva amanhã. Com relação às temperaturas, como eu mencionei, essa frente fria ela deve derrubar um pouco as temperaturas, principalmente aqui em São Paulo e no Paraná, mas no restante do país, temperaturas típicas de verão, com máximas ultrapassando os 30 graus e mínimas em torno de 24 graus. No Sudeste, amanhã máxima de 34 graus em Vitória, 28 em Belo Horizonte e 28 também no Rio de Janeiro. Chuvas mais intensas no Rio de Janeiro. Já em São Paulo, amanhã máxima de 21 graus, 25 na sexta e 27 no sábado. A partir de sexta, máximas voltando a subir aqui em São Paulo, mas as mínimas durante a madrugada continuam caindo. Lembrando que essas chuvas intensas devem continuar e esses alertas sempre dados pelas defesas civis de em caso de alagamentos, áreas de riscos, evitar passar por essas áreas e em casos extremos, ligar para o 199, que é o número da Defesa Civil. Amanda e Mauro. É isso, Obrigado. Melhor ter cuidado. Obrigada, Valéria. Quase metade da floresta amazônica pode entrar em colapso até o ano de 2050, né? Aquele chamado ponto de não retorno. A previsão está num estudo chefiado por pesquisadores brasileiros, publicado hoje numa das principais revistas científicas do mundo. No estudo publicado pela revista Nature, os cientistas alertam que durante 65 milhões de anos, a floresta se mostrou resiliente a mudanças no clima, mas que agora uma combinação de fatores pode levar a floresta amazônica a um ponto em que a devastação se tornará irreversível. O estudo indica que o aumento da temperatura média global em mais de 1,5 graus, chuvas abaixo de 1.800 milímetros por ano, secas por mais de 5 meses seguidos e o desmatamento de mais de 10% da vegetação original são os limites críticos para o colapso da floresta. Os autores estimam que de 10% a 47% da floresta podem estar gravemente ameaçados até 2050. Para piorar, a devastação da vegetação leva a mais aumento de temperatura e a diminuição da umidade, provocando novas perdas de área florestal. Para o pesquisador Carlos Nobre, um dos autores do estudo, há medidas urgentes de preservação. Soluções baseadas na natureza. 3 soluções. Zerar o desmatamento, a degradação e o fogo o mais rapidamente possível, mas não deixar passar 2030. Criar grandes projetos de restauração florestal de hoje para sempre, como o Arco da Restauração, um projeto do Brasil até 2050, 24 milhões de hectares, e também criar, e o Brasil tem toda a condição de liderar, essa nova sociobioeconomia de floresta em pé. Manter a floresta em pé, sistemas agroflorestais, mais de 100 produtos da biodiversidade da Amazônia, melhorando muito a condição de vida econômica e social de todas as populações amazônicas e mantendo a floresta. Segundo os pesquisadores, a floresta amazônica contém mais de 10% de toda a biodiversidade do planeta, regula o regime de chuvas na América do Sul e em outras regiões, e estoca o equivalente a 20 anos das emissões globais de gás carbônico. Manter esse patrimônio? Segundo os pesquisadores, a floresta amazônica contém mais de 10% de
toda a biodiversidade do planeta. Regula o regime de chuvas na América do Sul e em outras regiões. E estoca o equivalente a 20 anos das emissões globais de gás carbônico. Manter esse patrimônio é preservar a vida na Terra. E o tempo está se esgotando. A cidade do Rio de Janeiro confirmou a segunda morte por dengue neste ano. A vítima é um jovem de 23 anos que teve dengue hemorrágica. Dados do Ministério da Saúde afirmam que são 524.066 casos da doença registrados em 2024. 84 pessoas morreram até agora de dengue. A Polícia Federal usou registros do Palácio da Alvorada e sinal de antenas de celulares para confirmar alguns pontos da delação de Mauro Cid. Segundo o ex-ajudante de ordens, o então presidente Jair Bolsonaro discutiu a suposta minuta do golpe com assessores e o alto comando das Forças Armadas em 3 datas. No final do mandato, Bolsonaro se pronunciou depois de 40 dias de silêncio. Segundo as investigações, foi nesse dia, 9 de dezembro de 2022, que o então presidente mexeu pela 3ª vez no documento que previa a prisão do ministro Alexandre de Moraes e a realização de novas eleições. Cada minuto é um minuto a menos. Vamos fazer a coisa certa, diferentemente de outras pessoas. Vamos vencer. Se algo der errado, porque eu perdi a minha liderança, eu me responsabilizo pelos meus erros. As Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas. As Forças Armadas devem, assim como eu, lealdade ao nosso povo. Segundo a apuração da Globo News, Jair Bolsonaro enxugou a chamada minuta do golpe e apresentou o documento ao general Teófilo Gaspar de Oliveira, então comandante de operações terrestres do Exército. O general ofereceu tropas e estava disposto a cumprir determinações relacionadas a um eventual golpe de Estado se Bolsonaro assinasse o decreto. A Polícia Federal cruzou dados de acesso ao Palácio da Alvorada com sinal de celular para validar pontos da delação de Mauro Cid e confirmou, por exemplo, que Bolsonaro pediu alterações na minuta golpista em pelo menos outras 2 datas. Em 19 de novembro, 20 dias depois do segundo turno da eleição que deu vitória a Lula, Bolsonaro recebeu na Alvorada 3 pessoas. O assessor para assuntos internacionais, Felipe Martins, preso na semana passada, o advogado Amaury Saad e o padre José Eduardo de Oliveira. Nesse encontro, eles apresentaram a Bolsonaro a minuta do decreto. Em 7 de dezembro, Felipe Martins retornou com as alterações solicitadas por Bolsonaro. Nesse dia, o ex-presidente pediu uma reunião para apresentar a minuta do decreto ao então comandante do Exército, general Freire Gomes, ao comandante da Marinha, almirante Garnier Santos, e ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. A PF encontrou registros de entrada e saída dos 3 no Palácio da Alvorada nessa data. Jair Bolsonaro está com o passaporte apreendido desde a última quinta-feira, quando a PF deflagrou a operação contra 24 pessoas, entre elas o ex-presidente. Hoje, a defesa de Bolsonaro pediu ao STF a devolução do passaporte. Os advogados afirmam que não há elemento concreto que demonstre o risco de fuga. E, além disso, o ex-presidente tem cooperado com as autoridades e comparecido aos depoimentos. A defesa de Jair Bolsonaro também protocolou um pedido ao ministro Alexandre de Moraes para que o magistrado reavalie a proibição do ex-presidente de manter contato com o Valdemar Costa Neto, presidente do PL e investigado na operação da Polícia Federal. Ainda de acordo com a Globo News, em uma conversa com um oficial do Exército no Rio Grande do Sul, que se disse preocupado com uma recomendação do Ministério Público Federal que pedia o fim dos acampamentos, Cid afirmou: "Obrigado pela recomendação. Eles não podem multar, eles não podem prender, só vão encher o saco, mas não vão fazer nada não." A conversa entre Cid e Rodrigues é um dos elementos que demonstram que militares deram consentimento aos acampamentos golpistas. É isso, ficamos por aqui. O Rede TV News volta amanhã a partir das 7h15 da noite. Esperamos você. Obrigada, Mauro. Obrigado, Amanda. Obrigado a você também pela companhia. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau.